No silêncio gelado de um hospital de luxo, onde até os corredores pareciam conter a respiração, uma cena inesperada mudou o destino de todos. Pode a inocência de uma criança desvendar uma verdade que nem a ciência consegue explicar? O que acontece quando um toque rompe as barreiras entre a vida e a morte? Preparem-se para uma história que desafiará suas crenças sobre as conexões humanas. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal Histórias que Emocionam. Publicamos 2 vídeos todos os dias. Deixe o like no vídeo se gostar desta história e nos conte nos comentários de onde você é e que horas nos escuta. A manhã de segunda-feira começou como todas as outras na mansão dos Monteiro, no bairro mais exclusivo do Morumbi. Às 5h30 da manhã, Beatriz Santos, de 34 anos, acordava em seu pequeno apartamento no Capão Redondo. Mãe solteira, havia criado sua filha Laura, de 6 anos, com a força e determinação de quem nunca teve nada fácil na vida. Laura era uma menina especial, diferente das outras. Seus olhos grandes e expressivos pareciam ver além do que deveria para sua idade. Desde pequena sabia coisas que não deveria saber, sentia dores que não eram suas e sonhava com pessoas que nunca havia conhecido. Beatriz havia aprendido a aceitar esse dom estranho da filha, que vinha das mulheres de sua família por gerações. Mãe, disse Laura naquela manhã, ainda sonolenta, sonhei com um homem triste de novo. Estava numa casa muito grande, mas chorava sozinho. Beatriz suspirou. Os sonhos de Laura tinham o hábito perturbador de se tornarem realidade. Que homem, amor? Alto, de olhos verdes, estava gritando no telefone, mas por dentro estava muito triste. E tinha uma menina pequena com ele, de cabelos bem clarinhos. Um arrepio percorreu a espinha de Beatriz. Ela trabalhava há 5 anos na casa da família Monteiro, sempre silenciosa, sempre invisível. Conhecia cada canto daquela mansão. Conhecia os hábitos de Gabriel Monteiro, o patrão milionário de 38 anos, que a tratava como se fosse parte da mobília. Gabriel era alto, tinha olhos verdes, e Beatriz havia visto fotografias de uma menina loira na biblioteca. Fotos que ele guardava numa gaveta com chave, mas que ela havia encontrado acidentalmente durante a limpeza. Uma menina que parecia ter sido muito importante para ele, mas de quem ninguém falava. O trajeto até a Zona Sul era longo, 2 horas em ônibus lotados, onde Beatriz se espremia entre outros trabalhadores como ela, todos indo cuidar das casas daqueles que nem sequer sabiam seus nomes. Às 8 em ponto, cruzava o portão eletrônico da imponente mansão de 3 andares. Gabriel Monteiro desceu as escadas naquela manhã com sua arrogância habitual. Herdeiro de um consórcio imobiliário, falava alto no telefone sobre negócios milionários, gesticulando com impaciência. Seus passos ecoavam no mármore, enquanto ignorava completamente a presença de Beatriz, como sempre fazia. "Fecha esse negócio hoje, não aceito mais demoras", gritava no telefone, ajustando o terno de grife que custava mais do que Beatriz ganhava em 6 meses. Beatriz baixou o olhar quando ele passou ao seu lado, como sempre fazia. Mas naquele dia algo era diferente. Uma sensação estranha se apoderou de seu peito. A mesma sensação que teve na noite em que seu pai morreu, anos atrás. Era como se o ar ficasse mais pesado, como se o destino estivesse se preparando para mudar. Gabriel subiu em sua Lamborghini vermelha, seu brinquedo favorito, e saiu em alta velocidade. Os pneus chiaram no asfalto molhado da manhã chuvosa. Beatriz continuou sua rotina de limpeza, mas não conseguia afastar aquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Às 2 da tarde, enquanto organizava a biblioteca, o telefone da mansão tocou. A governanta, Dona Elvira, atendeu com sua voz sempre formal, mas Beatriz viu como seu rosto empalidecia progressivamente. Acidente, Hospital Sírio-Libanês, estado grave. Eram as únicas palavras que Beatriz conseguia ouvir do corredor. Seu coração disparou. A sensação estranha da manhã agora fazia sentido. Havia pressentido que algo aconteceria com Gabriel. Em minutos a casa se transformou num caos. Marcos Monteiro, irmão mais novo de Gabriel, chegou primeiro em seu Audi preto, falando alto no telefone com advogados.
Lorena, sua esposa, desceu de um Cadillac branco com os olhos inchados de chorar atrás dos óculos de sol de marca. Heloísa Monteiro, mãe dos dois, chegou por último. Aos 65 anos, era uma mulher que havia passado a vida frequentando salões de beleza e clubes sociais, mas naquele momento toda a sua elegância havia desaparecido. Tremia como uma folha, amparada por uma enfermeira particular. Meu filho, meu menino, chorava Heloísa. Como pôde acontecer isso com ele? Mãe, tem que ser forte, dizia Marcos, tentando manter o controle. Os médicos estão fazendo tudo o possível. Beatriz observava tudo de longe, encostada na parede da cozinha. Aquela família que sempre pareceu tão poderosa estava completamente destroçada. Por alguma razão que não podia explicar, sentia como se a dor deles fosse também sua. Gabriel havia sofrido um acidente grave na Marginal Pinheiros. A Lamborghini havia derrapado na pista molhada e capotado várias vezes. Estava internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em estado de coma, com fraturas múltiplas e traumatismo craniano. Todos partiram para o hospital em comboio, deixando a mansão vazia e silenciosa. Beatriz terminou seu trabalho com lágrimas nos olhos, sem entender por que se sentia tão conectada àquela tragédia. Quando foi buscar Laura na creche às 5 da tarde, a menina correu para seus braços usando seu vestido vermelho favorito. Um vestido simples que a bisavó havia costurado à mão antes de morrer. Mãe, disse Laura no ônibus, o homem do meu sonho está dormindo agora. Um sono muito profundo numa cama branca. O coração de Beatriz gelou. Como você sabe disso, amor? Sonho com ele há muito tempo. Ele carrega uma tristeza muito grande no peito por uma menina pequena que foi para o céu. Diana, acho que é o nome dela. Beatriz quase desmaiou. Laura nunca havia estado na mansão, nunca havia visto as fotos, nunca havia sabido sobre Diana. Como uma menina de 6 anos podia saber sobre a irmã de Gabriel, que havia morrido quando ele era adolescente? Mãe, continuou Laura com aquela determinação estranha que às vezes se apoderava dela. Precisamos ir vê-lo. Laura, amor, não podemos. Esse não é nosso lugar. Não, mas ele está sozinho e com medo dentro da cabeça dele. Quando alguém está sozinho e com medo, precisa de alguém que segure sua mão. Naquela noite, Beatriz ficou acordada pensando. Laura havia sonhado com Gabriel mesmo antes do acidente. Havia falado sobre Diana, sobre sua tristeza, sobre coisas que eram impossíveis de saber, e agora insistia que deviam ir ao hospital. Sua intuição de mãe e os anos de convivência com o dom estranho da filha a faziam acreditar que Laura realmente tinha uma conexão especial com Gabriel. Mas como uma empregada de limpeza da periferia, poderia entrar no hospital mais luxuoso da cidade para visitar seu patrão milionário? Na manhã seguinte, em vez de ir à mansão, Beatriz tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Pegou Laura mais cedo na creche e se dirigiu ao Hospital Sírio-Libanês. Aonde vamos, mãe? Perguntou Laura, segurando firme a mão de sua mãe. Visitar alguém muito especial que precisa da nossa ajuda, respondeu Beatriz, ainda sem entender completamente por que estava fazendo aquilo. O ônibus balançava pelas ruas de São Paulo, enquanto mãe e filha se dirigiam ao hospital onde jamais imaginaram que um dia entrariam. Laura estava quieta, mas determinada, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Beatriz não sabia que aquela decisão de levar sua filha de vestido vermelho para ver um homem em coma estava prestes a abalar as estruturas do hospital mais prestigioso do país e mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. O Hospital Sírio-Libanês impressionava com sua grandiosidade. Paredes de mármore polido refletiam lustres de cristal, e o cheiro era uma mistura refinada de desinfetante com flores caras que chegavam constantemente para os pacientes VIP. Beatriz nunca havia pisado num lugar tão luxuoso em toda a sua vida. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma mulher de meia-idade, impecavelmente vestida, que olhava Beatriz e Laura de cima a baixo. Era óbvio que suas roupas simples não combinavam com aquele ambiente de ostentação. "Vim visitar o Sr. Gabriel Monteiro", disse Beatriz, tentando manter a voz firme, apesar dos nervos. "A senhora é familiar?"
A pergunta veio carregada de desconfiança e julgamento. Beatriz hesitou. Como explicar que era apenas a empregada de limpeza, mas que sua filha havia sonhado com ele? Trabalho para a família há 5 anos. A recepcionista franziu a testa e fez algumas ligações, conversando em voz baixa com alguém da administração. Depois de vários minutos de espera constrangedora, finalmente acenou com relutância. 10º andar, ala VIP, quarto 1013. 15 minutos somente, e a menina não pode fazer barulho. O elevador subia silenciosamente, e a cada andar Beatriz sentia o peso da responsabilidade. Laura segurava sua mão com força, mas não demonstrava nervosismo. Ao contrário, parecia estranhamente tranquila, como se soubesse exatamente aonde ia. Obrigada por escutar até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal Histórias que Emocionam. Publicamos 2 vídeos todos os dias. Deixe o like no vídeo se gostar desta história e nos conte nos comentários de onde você é e que horas nos escuta. O corredor do 10º andar era um mundo à parte, silencioso como um templo, com quartos luxuosos que mais pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Enfermeiros circulavam discretamente, seus passos abafados pelo carpete grosso. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, e o cheiro de flores frescas se misturava com o aroma sutil de produtos de limpeza importados. O quarto 1013 tinha uma placa dourada. Gabriel Monteiro, UTI particular. Através da porta de vidro blindado, Beatriz viu Gabriel pela primeira vez não como o patrão arrogante, mas como um homem frágil e vulnerável. Estava irreconhecível. O rosto, normalmente altivo e intimidador, estava inchado e coberto de hematomas roxos. Tubos entravam pela boca e pelo nariz, conectando-o a máquinas que piscavam constantemente. Cabos colados ao peito monitoravam cada batida fraca de seu coração. Suas mãos, que sempre gesticulavam com impaciência durante reuniões de negócios, agora repousavam imóveis sobre o lençol branco do hospital. Ele está dormindo, mãe, sussurrou Laura, se aproximando da porta. Está dormindo um sono muito profundo, minha menina, respondeu Beatriz, sentindo lágrimas nos olhos ao ver Gabriel naquele estado. 2 enfermeiras observavam com curiosidade quando entraram. Era evidente que Beatriz e Laura não pertenciam àquele mundo de privilégios. A enfermeira mais velha, de cabelos grisalhos e expressão maternal, se aproximou discretamente. A senhora é parente do paciente? Trabalho para a família, repetiu Beatriz, se sentindo diminuída por aquela explicação. A visita deve ser muito breve, disse a enfermeira com gentileza profissional. Ele está em estado crítico, coma profundo há 2 dias. Beatriz acenou e se aproximou devagar da cama, como se estivesse entrando num lugar sagrado. Os aparelhos ao redor emitiam sons constantes, bips rítmicos do monitor cardíaco, o sussurro mecânico do respirador artificial, o zumbido suave das máquinas que mantinham Gabriel vivo. O monitor mostrava ondas fracas e irregulares. Sua pressão arterial estava perigosamente baixa. O eletroencefalograma traçava linhas quase planas que indicavam atividade cerebral mínima. Segundo os médicos, as possibilidades de recuperação eram praticamente inexistentes. Laura soltou a mão de sua mãe e caminhou diretamente para a cama. Não demonstrava medo nem hesitação, apenas uma determinação silenciosa que Beatriz conhecia bem. Era a mesma expressão que a filha tinha quando seu dom especial se manifestava. Laura, cuidado, começou Beatriz, mas sua filha já havia feito algo inesperado. Laura tocou suavemente a mão de Gabriel com seus dedinhos pequenos e quentes. O toque foi suave, delicado, mas o efeito foi imediato e impressionante. Os monitores cardíacos começaram a emitir sons diferentes. O ritmo, que antes era fraco e irregular, ganhou força e consistência. As ondas na tela do eletrocardiograma, que mal se moviam, começaram a desenhar picos altos e regulares. A pressão arterial, que estava em níveis críticos, mostrou sinais de estabilização. Isso é normal? Perguntou Beatriz, assustada com a reação súbita dos aparelhos. As 2 enfermeiras se entreolharam com expressões de total perplexidade.
A mais experiente, que trabalhava em UTI há mais de 20 anos, nunca havia presenciado nada semelhante. Deve ser coincidência, murmurou para sua colega, mas sua voz traía incerteza. Às vezes, pacientes em coma têm flutuações nos sinais vitais. Mas Laura não tirava os olhos do rosto de Gabriel. Era como se estivesse vendo algo que os adultos não podiam ver, ouvindo uma conversa que só ela podia escutar. Segurou a mão dele com mais firmeza e começou a falar baixinho. Você não precisa ter medo, sussurrou com sua voz doce de criança. Sei que está escuro aí dentro e você não consegue encontrar a saída, mas estou aqui com você. Você não está sozinho. O efeito das palavras foi ainda mais dramático que o toque. Os aparelhos reagiram com maior intensidade, mostrando sinais vitais que se aproximavam do normal. O eletroencefalograma começou a registrar ondas mais ativas, indicando atividade cerebral que não existia momentos antes. Beatriz sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. As palavras de sua filha pareciam ecoar na sala silenciosa, com um poder que transcendia o físico. Por um momento, todos ali pareceram suspensos no tempo, presenciando algo que desafiava qualquer explicação médica. Dr. Juliano Navarro, neurologista-chefe do hospital, escolheu exatamente esse momento para fazer sua ronda matinal. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos e óculos de leitura, era uma autoridade respeitada internacionalmente. Havia tratado presidentes e celebridades, mas nunca havia visto o que presenciou ao entrar no quarto 1013. O que está acontecendo aqui? Perguntou, dirigindo-se às enfermeiras e notando imediatamente a presença inesperada de Beatriz e Laura. Doutor, os sinais vitais tiveram uma melhora súbita quando a menina tocou o paciente, explicou a enfermeira mais velha, sua voz carregada de incredulidade. Dr. Navarro se aproximou dos monitores e ajustou os óculos, analisando os dados com expressão de crescente espanto. Os números que havia verificado uma hora antes eram completamente diferentes dos que via agora. Isso não faz sentido médico, murmurou para si mesmo. A atividade cerebral dele aumentou drasticamente. O ritmo cardíaco está quase normal. Olhou para Laura, que continuava segurando a mão de Gabriel com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A menina não parecia intimidada pela presença do médico renomado, nem pelos aparelhos complexos ao seu redor. Menina, disse Dr. Navarro se abaixando à altura de Laura, o que você está fazendo? Laura olhou para o médico com aqueles olhos grandes e sérios que pareciam guardar sabedorias impossíveis para sua idade. Estou conversando com ele. Ele me ouve. Como você sabe que ele te ouve, querida? Porque antes ele estava chorando lá dentro da cabeça dele. Agora parou de chorar. Dr. Navarro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois de 3 décadas praticando medicina, havia aprendido a confiar em dados científicos, mas também havia presenciado fenômenos que a ciência ainda não podia explicar completamente. E o que mais você sente? Perguntou genuinamente curioso. Ele está menos sozinho agora. Antes estava numa casa muito escura procurando alguém, uma menina pequena de cabelos claros. Beatriz e Dr. Navarro se entreolharam. Como Laura podia saber sobre Diana, a irmã de Gabriel que havia morrido décadas atrás? Silvia, chamou o doutor uma das enfermeiras, quero monitoramento constante desses sinais vitais. Anote qualquer alteração, por menor que seja. Virou-se para Beatriz com uma expressão respeitosa que ela nunca havia recebido de pessoas daquela classe social. A senhora é a mãe dela? Sou, doutor. Trabalho na casa da família há 5 anos. Dr. Navarro acenou, mas sua atenção estava focada no fenômeno médico que estava presenciando. Como cientista, não podia ignorar dados empíricos, mesmo quando desafiavam sua compreensão. Vou solicitar exames neurológicos completos, disse às enfermeiras, ressonância magnética e eletroencefalograma detalhado. Enquanto o médico fazia anotações, Laura continuou sua conversa silenciosa com Gabriel. Beatriz não conseguia ouvir tudo, mas captou algumas palavras que a fizeram tremer. Diana, perdão. Não foi sua culpa. Os aparelhos continuaram mostrando melhora consistente. Pela primeira vez desde o acidente, Gabriel apresentava sinais vitais estáveis e atividade cerebral significativa.
Em 30 anos de neurologia, murmurou o Dr. Navarro para seus assistentes, nunca presenciei uma resposta neurológica como esta. Laura finalmente soltou a mão de Gabriel e se virou para sua mãe. Ele está melhor agora, mãe. Já não está perdido na casa escura. Beatriz pegou sua filha no colo, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido naqueles 15 minutos extraordinários. Podemos ir embora? Perguntou Laura. Claro, amor. Mas volto amanhã. Ele ainda precisa de mim. Dr. Navarro, que havia escutado a conversa, se aproximou de Beatriz. Senhora, o que presenciei aqui é extraordinário. Gostaria muito que voltassem amanhã. Como médico, preciso entender o que está acontecendo. Beatriz acenou ainda atordoada por tudo. Ao sair do quarto, virou-se uma última vez para olhar Gabriel. Nesse momento, teve a impressão de ver suas pálpebras tremerem ligeiramente, como se estivesse tentando despertar. No corredor silencioso do hospital, Laura puxou a saia de sua mãe. Mãe, ele me disse uma coisa importante. O que foi, amor? Que você sempre foi gentil com ele, mesmo quando ele não foi gentil com você. E que isso sempre significou muito para ele, mais do que você imagina. Lágrimas brotaram dos olhos de Beatriz. Era verdade. Durante 5 anos, ela havia sido respeitosa e cuidadosa, mesmo quando Gabriel a tratava com frieza. De alguma forma impossível, ele havia percebido. A notícia correu pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, como um sussurro que crescia e se multiplicava a cada porta, a cada turno, a cada funcionário que ouvia a história incrível. Soube o que aconteceu no 1013? Uma menina fez os sinais vitais melhorarem só tocando o paciente. Impossível, isso não existe na medicina. Mas eu vi os gráficos com meus próprios olhos. Enfermeiros que trabalhavam há décadas naquele hospital nunca haviam presenciado algo assim. Técnicos em radiologia abandonavam suas atividades para comentar o caso nos corredores. Fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, todos haviam ouvido falar da menina de vestido vermelho que havia causado um fenômeno médico inexplicável na ala VIP. Dr. Navarro passou a noite inteira estudando os dados de Gabriel. As ressonâncias magnéticas revelavam algo que o deixou completamente perplexo. Áreas do cérebro que estavam praticamente inativas desde o acidente começaram a mostrar sinais de atividade renovada. O eletroencefalograma registrava padrões de ondas cerebrais que indicavam processamento de informação em níveis que não existiam antes da visita de Laura. Isso contradiz tudo o que sabemos sobre estados de coma, disse para sua equipe na reunião matinal, segurando os exames com mãos trêmulas. Se conseguirmos compreender o que aconteceu ontem, poderia revolucionar nosso tratamento de pacientes neurológicos no mundo inteiro. Na manhã seguinte, quando Beatriz e Laura chegaram ao hospital, uma atmosfera diferente já havia se instalado. Havia mais movimento que o normal nos corredores, olhares curiosos de funcionários que inventavam desculpas para passar pela ala VIP e até alguns médicos de outros departamentos que apareceram para consultas inexplicáveis. Laura não demonstrava intimidação alguma com a atenção extra. Cumprimentou as enfermeiras como se fossem amigas antigas e caminhou determinada em direção ao quarto 1013, carregando sua boneca de pano debaixo do braço. Bom dia, disse educadamente aos médicos presentes, com a cortesia que Beatriz lhe havia ensinado. Posso conversar com ele agora, doutor? Dr. Navarro, que havia chegado 1 hora antes especificamente para acompanhar esta visita, acenou com curiosidade científica, misturada com expectativa quase infantil. Claro, querida. Vamos observar respeitosamente. Laura se aproximou da cama. Gabriel continuava ligado aos mesmos aparelhos, mas havia uma diferença sutil em sua aparência. O inchaço no rosto havia diminuído ligeiramente, as marcas roxas estavam menos evidentes e sua respiração, embora ainda assistida por máquinas, parecia mais natural e rítmica. Oi, disse Laura, segurando a mão dele com familiaridade. Voltei como prometi. Trouxe minha boneca para você conhecer. Imediatamente, como se os aparelhos estivessem esperando esse momento, os monitores começaram a reagir de forma ainda mais dramática que no dia anterior. O ritmo cardíaco se acelerou de forma saudável.
A pressão arterial se estabilizou em números quase normais e o eletroencefalograma começou a desenhar ondas que indicavam atividade cerebral intensa. Meu Deus, murmurou uma das enfermeiras, observando os números que mudavam em tempo real. É ainda mais impressionante que ontem. Doutor. Navarro se aproximou dos monitores fazendo anotações frenéticas em sua prancheta. Como cientista rigoroso, precisava documentar cada detalhe. Como médico experiente, estava presenciando algo que desafiava décadas de conhecimento neurológico. Laura começou a conversar com Gabriel como se ele estivesse completamente acordado e consciente. Contou sobre sua manhã, sobre o café da manhã que sua mãe havia preparado, sobre a borboleta amarela que viu no caminho ao hospital, sobre como sua boneca também estava preocupada com ele. Sabe, disse Laura, ajeitando o cobertor sobre Gabriel com cuidado maternal, minha bisavó sempre dizia que quando as pessoas estão dormindo um sono muito profundo, ainda conseguem ouvir quem realmente se importa com elas. Você consegue me ouvir, né? Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Algo que fez toda a sala ficar em silêncio absoluto. Uma lágrima brotou do olho fechado de Gabriel. Uma lágrima real, quente, que escorreu lentamente por sua bochecha até cair no travesseiro branco do hospital. Todos os presentes ficaram paralisados. Dr. Navarro deixou cair a prancheta no chão. As enfermeiras se entreolharam com expressões de choque total. Beatriz levou as mãos à boca, abafando um grito de surpresa. Doutor, sussurrou uma das enfermeiras com voz trêmula. Isso é medicamente possível? Dr. Navarro se aproximou de Gabriel e examinou seu rosto cuidadosamente. A lágrima era inequivocamente real, fresca, uma resposta emocional genuína. Pacientes em coma profundo não produzem lágrimas emocionais. Era uma impossibilidade médica bem documentada em toda a literatura neurológica. Não, disse Dr. Navarro com voz embargada. Isso não deveria ser possível. Em teoria, é absolutamente impossível. Mas Laura não parecia nem um pouco surpresa com o que havia acontecido. Pegou um lenço de papel da mesinha de cabeceira e, com delicadeza infinita, secou a lágrima do rosto de Gabriel. Você não precisa chorar, sussurrou carinhosamente. Diana está bem onde está. Ela me pediu para te dizer que te perdoa e que você não precisa mais carregar essa tristeza tão pesada no coração. Beatriz sentiu que suas pernas fraquejavam. Laura continuava falando sobre Diana como se a conhecesse pessoalmente, como se tivesse conversado com ela ontem. Como uma menina de 6 anos podia saber detalhes íntimos sobre a culpa que Gabriel carregava há mais de 2 décadas. Dr. Navarro olhou para Beatriz com uma urgência que beirava o desespero científico. Senhora, por favor, preciso entender. Sua filha já demonstrou essas capacidades antes? Beatriz hesitou, mas percebeu que já não havia como esconder a verdade. Desde que nasceu, doutor. Sempre soube coisas que não deveria saber. Sonha com pessoas que nunca viu. Sente dores que não são dela. Prevê coisas que ainda vão acontecer. E em sua família, alguém mais tinha essas habilidades? Minha avó, minha bisavó. As mulheres da nossa linhagem sempre foram diferentes. Sempre tiveram esse dom. Enquanto os adultos conversavam, Laura continuou sua sessão extraordinária com Gabriel. Contou histórias, cantarolou canções de ninar que sua bisavó lhe havia ensinado, e de vez em quando fazia perguntas como se pudesse ouvir respostas que ninguém mais conseguia escutar. Vocês brincavam com Diana no quintal da casa da vovó quando eram pequenos? Perguntou. Os monitores reagiram com picos positivos. Construíam casinhas de boneca juntos. Nova reação positiva nos aparelhos. Foi por isso que você se culpa quando ela ficou doente? Desta vez, os equipamentos mostraram uma agitação maior, como se Gabriel estivesse revivendo emoções profundas e dolorosas. Calma, disse Laura, apertando a mão dele com mais força. Diana não quer que você se culpe. Ela diz que às vezes as pessoas pequenas ficam doentes e vão para o céu, mas isso nunca é culpa de quem fica. Simplesmente acontece. Doutor. Navarro estava documentando cada palavra, cada reação dos aparelhos,
cada detalhe daquela sessão impossível. Como médico, sabia que estava presenciando algo sem precedentes. Como ser humano, estava sendo profundamente tocado por algo que transcendia a ciência. A visita se estendeu por mais de 1 hora, muito além dos 15 minutos regulamentares, mas ninguém teve coragem de interromper. Os sinais vitais de Gabriel permaneceram estáveis e melhoraram progressivamente durante todo o tempo em que Laura esteve ao seu lado. Mais notável ainda, Gabriel começou a apresentar pequenos movimentos involuntários. Seus dedos se contraíam ligeiramente quando Laura falava. Suas pálpebras tremiam como se estivesse sonhando intensamente, e sua cabeça se virava de forma quase imperceptível na direção de sua voz. "Está vendo?" disse Laura para o doutor. Navarro, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Ele está tentando acordar. Só precisa de um pouquinho mais de tempo para encontrar o caminho de volta." Quando Laura finalmente se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, Gabriel parecia uma pessoa completamente diferente. Seu rosto estava mais corado, sua respiração mais natural, e os monitores mostravam atividade cerebral que se aproximava dos padrões normais. No corredor, enquanto esperavam o elevador, doutor Navarro se aproximou de Beatriz com uma expressão que misturava admiração e perplexidade científica. "Dona Beatriz, o que está acontecendo aqui é extraordinário. Nunca vi nada igual em toda a minha carreira médica." Beatriz acenou, ainda processando a intensidade do que havia presenciado. "Doutor, somos pessoas simples. Não queremos causar problemas nem chamar atenção." "Entendo perfeitamente", disse Dr. Navarro com gentileza. "Mas o que sua filha está fazendo pode ser a chave para ajudar milhares de pacientes neurológicos no futuro." Laura puxou a saia de sua mãe. "Mãe, ele está bem?" Dr. Navarro se abaixou à altura da menina. "Acho que sim, querida. Graças a você, ele está encontrando o caminho de volta." "E as outras pessoas do hospital estão falando sobre nós?" perguntou Laura. Beatriz e Dr. Navarro se entreolharam. A notícia realmente havia se espalhado por todo o hospital. "Um pouco", admitiu o Dr. Navarro. "Mas é porque o que você fez é muito especial. Médicos do mundo inteiro vão querer estudar como você ajudou Gabriel." Laura pensou por um momento com aquela seriedade que às vezes se apoderava dela. "Tudo bem, mas eu só quero que ele volte a ser feliz." Diana disse que ele ficou triste por tempo demais. Naquela tarde, Dr. Navarro convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe médica do hospital. A sala de conferências estava cheia de neurologistas, psiquiatras, pediatras e até administradores do hospital. "Colegas", disse Dr. Navarro, projetando os gráficos dos exames de Gabriel, "estamos presenciando um fenômeno que pode revolucionar nossa compreensão sobre estados de consciência e recuperação neurológica." Os dados eram inequívocos. Em apenas 2 dias, Gabriel havia mostrado melhora neurológica que normalmente levaria meses para ocorrer, se é que ocorria. "Mas isso é cientificamente impossível", protestou um neurologista mais conservador. "Crianças não têm poderes de cura." "Concordaria com você até ontem", respondeu Dr. Navarro, "mas os dados não mentem. E se existe algo que não entendemos sobre conexão humana, sobre empatia, sobre o poder da presença genuína, então precisamos estudar isso." Enquanto isso, em casa, Beatriz tentava explicar para Laura a importância do que estava acontecendo. "Filha, você salvou a vida de Gabriel. Fez algo que os médicos diziam ser impossível." Laura deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Só fiz o que Diana pediu. Ela disse que Gabriel precisava sentir que alguém se importava com ele de verdade." "E agora? O que mais Diana te disse?" Laura sorriu daquela maneira que tinha quando sabia algo que os adultos ainda não sabiam. "Que amanhã será um dia muito especial. Gabriel vai começar a acordar de verdade." Beatriz sentiu um arrepio. As previsões de Laura sempre se cumpriam. "Como você sabe?" "Porque nos meus sonhos desta noite, Diana estava sorrindo e disse que o trabalho dela estava quase terminado." Laura olhou para sua mãe com aqueles olhos que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo. "Ele me escutou, mãe", disse simplesmente, mas com uma convicção que fez Beatriz acreditar que realmente havia presenciado um milagre. Naquela noite,
Beatriz não conseguiu pregar o olho. As palavras de Laura ecoavam em sua mente como um eco persistente. Como sua filha sabia tanto sobre Gabriel? Como podia conhecer detalhes íntimos sobre Diana, uma menina que havia morrido décadas antes de Laura nascer? Levantou-se da cama e foi à pequena cozinha preparar um chá de camomila. Pela janela do apartamento observou a cidade que nunca dormia completamente. São Paulo pulsava com suas luzes noturnas, mas naquele momento, Beatriz se sentia desconectada da realidade cotidiana, como se tivesse entrado num mundo onde as regras normais não se aplicavam. Laura apareceu na cozinha, arrastando sua boneca de pano, com o cabelo crespo e despenteado pelo sono inquieto. Você não consegue dormir, mãe? Estou pensando em tudo o que está acontecendo, minha menina. Pode me contar mais sobre seus sonhos com Gabriel? Laura se sentou na cadeira junto à sua mãe, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, como sempre fazia quando estava prestes a revelar algo importante. Comecei a sonhar com ele há muito, muito tempo, mãe. Muito antes de você começar a trabalhar na casa dele. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim, amor? Quando exatamente? Eu tinha 3 anos quando sonhei com ele pela primeira vez. Estava numa casa muito grande e bonita, mas estava chorando sozinho num quarto escuro. E sempre havia uma menina pequena com ele, de cabelos bem clarinhos e olhos azuis como o céu. O coração de Beatriz acelerou violentamente. Laura tinha apenas 6 anos agora, o que significava que há 3 anos, quando tinha apenas 3, sonhava com Gabriel e Diana. Mas isso era impossível. Naquela época, Beatriz nem sequer conhecia a família Monteiro. Trabalhava como empregada de limpeza em outras casas e nunca havia ouvido falar de Gabriel. Me conta mais sobre esses sonhos, Laura. A menina do sonho estava muito doente, tinha febre muito alta e tossia muito. Gabriel estava desesperado, carregando ela no colo pela casa, gritando para os pais dele, pedindo para chamarem um médico. Mas ela era muito pequeninha e foi ficando cada vez mais fraca. Laura parou de falar por um momento, como se estivesse revivendo a tristeza do sonho. E então ela foi para o céu. Gabriel gritou muito quando ela se foi. Se jogou no chão e ficou gritando que era culpa dele, que deveria ter cuidado melhor dela, que deveria ter ficado em casa em vez de sair brincar com os amigos. Lágrimas brotaram dos olhos de Beatriz. A história que Laura estava contando com detalhes impossíveis para uma criança conhecer era real. Beatriz havia encontrado algumas informações fragmentadas sobre a tragédia da família durante seus anos trabalhando na mansão. Diana havia morrido aos 4 anos de meningite fulminante. Gabriel tinha 12 anos na época e se culpava eternamente porque havia saído jogar futebol com amigos em vez de ficar cuidando da irmã doente. Quando voltou, ela estava sendo levada às pressas para o hospital e morreu 3 dias depois, sem que ele pudesse se despedir adequadamente. Como você pode saber isso, Laura? Essa história aconteceu há mais de 25 anos, muito antes de você nascer. Laura deu de ombros com a naturalidade desconcertante das crianças. Não sei explicar, mãe. Sempre soube. E nos meus sonhos Diana sempre aparecia chorando também, mas não porque estava doente. Chorava porque Gabriel estava sofrendo por causa dela. E o que ela te dizia? Laura pegou sua boneca e a abraçou, como sempre fazia quando estava prestes a contar algo muito importante. Dizia que precisava encontrar alguém muito especial para ajudar Gabriel a parar de ficar triste. Alguém que tivesse um coração bom e que também já tivesse passado por tristezas para poder entender a dor dele. E por que você, filha? Por que foi escolhida? Laura pensou por um longo momento, brincando com o cabelo da boneca. Diana disse que pessoas que já sofreram conseguem entender melhor o sofrimento dos outros. Ela sabia que nós também já havíamos passado por momentos difíceis, por causa do papai que foi embora, pelas vezes que não tinha comida, por quando você chorava escondido. O coração de Beatriz se apertou dolorosamente. O pai de Laura havia abandonado Beatriz quando descobriu que ela estava grávida. Beatriz havia criado sua filha completamente sozinha, trabalhando em empregos que mal pagavam o suficiente para sobreviver. Houve momentos de desespero absoluto, noites sem comida, lágrimas de exaustão
e medo que tentava esconder de Laura. Como você sabe sobre essas coisas? Nunca te contei sobre seu pai. Eu sentia sua tristeza, mãe. Quando você pensava nele, seu coração ficava pesado e eu sentia também. Mas Diana me explicou que algumas pessoas saem das nossas vidas porque não são fortes o suficiente para o amor verdadeiro e que isso nunca é culpa nossa. Beatriz abraçou Laura, impressionada com a sabedoria impossível daquela menina de 6 anos. E o que mais Diana te conta sobre Gabriel? Que ele precisa aprender a se perdoar. A culpa que ele carrega é como uma pedra muito pesada no peito que não deixa ele respirar bem, não deixa ele ser feliz, não deixa ele amar outras pessoas. Laura bocejou e se aconchegou nos braços de sua mãe. Diana disse que por isso ele virou uma pessoa brava e sozinha, porque quando a gente não se perdoa, fica difícil perdoar os outros também. E quando você não perdoa os outros, fica difícil deixar as pessoas se aproximarem. Beatriz pensou em todos os anos trabalhando na mansão, observando Gabriel de longe. Agora entendia por que ele era tão frio, tão distante, tão incapaz de conexões humanas genuínas. Havia construído muros emocionais para se proteger da dor, mas esses mesmos muros o impediam de receber amor. E você acha que pode ajudá-lo a sarar? Diana diz que as crianças conseguem entrar nos lugares do coração onde os adultos já não conseguem mais chegar, porque as crianças não julgam, não têm preconceitos, não têm medo de amar. Laura se esfregou nos braços de sua mãe, lutando contra o sono. Mãe, amanhã será diferente. Como assim? Mais pessoas da família dele vão aparecer no hospital e algumas não vão gostar da gente. Beatriz sentiu o estômago se contrair. Ela também havia pensado nisso. O que aconteceria quando Marcos, Lorena e Dona Heloísa descobrissem que a empregada de limpeza estava visitando Gabriel todos os dias? E se pensassem que ela estava se aproveitando da situação? Você tem medo, Laura? Não, respondeu com uma convicção que surpreendeu Beatriz. Diana disse que às vezes precisamos ser muito corajosos para fazer o que é certo. E ajudar Gabriel é o que é certo. E se a família dele não deixar a gente voltar? Laura sorriu daquela maneira misteriosa que sempre tinha quando sabia algo que os adultos ainda não sabiam. Vão deixar, porque Gabriel vai começar a se acordar amanhã, e quando ele acordar, vai pedir para a gente ficar perto dele. Como você tem tanta certeza? Porque no sonho desta noite ele já não estava na casa escura, estava numa casa cheia de luz, e Diana estava lá com ele, sorrindo e acenando para se despedir. E ele olhou para mim e disse: "Obrigado, Laura. Agora eu já sei o caminho de volta." Beatriz levou Laura de volta para a cama, mas não conseguiu dormir. As palavras de sua filha a deixaram simultaneamente esperançosa e apreensiva. Se Laura estava certa e Gabriel realmente acordasse no dia seguinte, tudo mudaria drasticamente. Na manhã seguinte, quando chegaram ao hospital sírio-libanês, Beatriz imediatamente notou a diferença. Havia mais carros de luxo no estacionamento, movimentação inusual nos corredores da ala VIP, e pessoas bem vestidas que não reconhecia circulando pelos andares superiores. "Toda a família está aqui hoje", disse a enfermeira Sílvia, que havia se tornado uma aliada silenciosa de Laura. "A mãe dele chegou cedo, o irmão também, e tem gente que nunca tinha visto antes." "É porque hoje é um dia especial", disse Laura, segurando a mão de Beatriz com força inusual. "Hoje Gabriel vai abrir os olhos e ver que não está mais sozinho." Beatriz engoliu em seco. Se a previsão de Laura se cumprisse, logo descobririam se a família Monteiro as veria como salvadoras ou como aproveitadoras. Quando se aproximaram do quarto 1013, Beatriz ouviu vozes através da porta entreaberta, vozes que reconhecia dos anos trabalhando na mansão, mas que agora pareciam carregadas de uma tensão que nunca havia presenciado. "Doutor, tem certeza de que essa situação está sendo manejada adequadamente?" Era a voz de Marcos Monteiro, sempre formal e controlada. "Senhor Monteiro, os resultados médicos são inequívocos", respondia Dr. Navarro. "Seu irmão está apresentando uma recuperação que desafia tudo o que conhecemos sobre neurologia." Laura puxou a saia de sua mãe. "Eles estão com medo, mãe, mas não precisam ter. Gabriel vai explicar tudo quando acordar."
E com a confiança inabalável de uma criança que conversava com anjos, Laura abriu a porta do quarto 1013, pronta para enfrentar o que viesse. A cena que Beatriz e Laura encontraram no quarto 1013 era intimidante. Heloísa Monteiro estava sentada numa poltrona de couro importada, que alguém havia trazido especialmente para ela, suas mãos enluvadas, apertando um lenço de seda. Marcos Monteiro estava de pé junto à cama, usando terno sob medida mesmo num hospital, conversando em voz baixa, mas autoritária com o Dr. Navarro. Lorena Monteiro havia chegado de Paris no voo da madrugada. Usava um vestido preto discreto, mas claramente caro, óculos escuros que não conseguiam esconder os olhos inchados de chorar, e mantinha uma postura rígida que denunciava seu desconforto com a situação. E havia outras pessoas que Beatriz não conhecia. Primos, tios, sócios de Gabriel. Todos ricos, todos bem vestidos, todos claramente pertencentes a um mundo completamente diferente do seu. Quando Beatriz e Laura entraram, todas as conversas cessaram instantaneamente. Os olhares se voltaram para elas com uma mistura de curiosidade, julgamento e desconfiança que Beatriz sentiu como punhaladas. "Essa é a mulher?" perguntou Lorena em voz baixa para Marcos, mas alto o suficiente para que Beatriz ouvisse. "A empregada de limpeza que está trazendo a filha aqui todos os dias?" Marcos fez um gesto discreto pedindo silêncio, mas o estrago já estava feito. Beatriz sentiu o rosto arder de humilhação. "Lorena, por favor", disse Marcos com tom de advertência. "Dr. Navarro nos explicou a situação." Heloísa Monteiro olhou para Beatriz pela primeira vez em 5 anos de trabalho na mansão. Era um olhar que avaliava, julgava, tentava entender como uma empregada doméstica havia se tornado peça central na recuperação de seu filho. "Você é Beatriz?" perguntou Heloísa com a voz controlada de quem estava acostumada a ser obedecida. "Sim, senhora Heloísa", respondeu Beatriz, sentindo-se diminuída diante de toda aquela imponência. "Marcos me contou sobre o que sua filha tem feito pelo Gabriel." Sua voz tremia ligeiramente, traindo a emoção que tentava esconder. "Gostaria de ver por mim mesma." Laura soltou a mão de sua mãe e se aproximou de Heloísa sem demonstrar timidez nem intimidação. Era como se para ela o status social fosse completamente irrelevante. "A senhora é a mãe do Gabriel?" perguntou com sua voz doce. "Sou, querida. E você é a Laura." "Gabriel fala muito da senhora nos sonhos dele. Disse que a senhora faz o bolo de chocolate mais gostoso do mundo e que sentia saudades quando foi morar sozinho." Heloísa começou a chorar silenciosamente. "Ele disse isso mesmo?" "Disse sim. E também disse que a senhora sempre soube que ele estava triste por causa da Diana, mas não sabia como ajudar. Ele quer que a senhora saiba que nunca foi culpa sua." O silêncio na sala foi absoluto. Heloísa havia carregado durante décadas a culpa de não ter conseguido ajudar seu filho a superar a morte da filha. Havia tentado terapeutas, psiquiatras, viagens, até mudanças de casa, mas nada havia tirado Gabriel da escuridão emocional em que vivia. "Meu menino", sussurrou Heloísa olhando para Gabriel deitado na cama. "Meu pobre menino." Laura se aproximou da cama e, como sempre fazia, segurou a mão de Gabriel. Mas desta vez, algo completamente novo aconteceu. Além dos monitores reagirem positivamente, Gabriel moveu os dedos de forma evidente, apertando ligeiramente a mão pequena de Laura. "Ele apertou minha mão", exclamou Laura sorrindo radiante. "Está chegando mais perto." "Doutor." Navarro se aproximou imediatamente, verificando as reações neurológicas. "Suas pálpebras estão tremendo intensamente. É um sinal muito positivo." Todos na sala se aproximaram da cama observando Gabriel com atenção. Lorena, apesar de sua atitude inicial hostil, também parecia genuinamente preocupada com seu cunhado. "Gabriel", disse Laura suavemente, "sua família está aqui. Sua mãe, seu irmão, todos estão esperando você acordar. E Diana me mandou dizer que está tudo bem, que ela está feliz onde está e que quer que você também seja feliz." As pálpebras de Gabriel tremeram mais intensamente. Seus dedos se contraíram novamente, desta vez de forma mais evidente.
e então, muito lentamente, começou a abrir os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Laura inclinado sobre ele com um sorriso radiante. "Oi", disse ela simplesmente. Conseguiu encontrar a porta de saída. Gabriel tentou falar, mas sua garganta estava seca pelos tubos que haviam sido retirados na manhã. Dr. Navarro rapidamente lhe ofereceu água com uma seringa. "Devagar", disse o médico. "Você esteve em coma por uma semana." Gabriel bebeu um pouco de água e olhou ao redor da sala, vendo toda a sua família reunida. Mas seus olhos voltaram imediatamente para Laura. "Você esteve aqui comigo o tempo todo?" Laura acenou. "Todos os dias. E sua mãe também veio, e seu irmão. Todos estavam muito preocupados com você." Gabriel olhou para Marcos, e os dois irmãos se encararam por um longo momento. Décadas de rancores e ressentimentos pareciam evaporar naquele instante. "Desculpa, irmão", sussurrou Gabriel com voz ainda fraca. "Não", respondeu Marcos, se aproximando da cama com lágrimas nos olhos. "O pedido de desculpas é meu. Deveria ter estado aqui desde o primeiro dia." Heloísa se levantou da poltrona e se aproximou de seu filho, segurando seu rosto com mãos trêmulas. "Meu menino, você voltou para nós." "Mãe", disse Gabriel com lágrimas escorrendo pelo rosto, "sinto tanto por todos esses anos, por ter sido tão difícil de amar." "Isso já não importa", disse Heloísa beijando a testa do filho. "O que importa é que você está aqui." Mas foi quando Gabriel olhou para Beatriz, parada discretamente num canto da sala, que todos perceberam a verdadeira extensão de sua transformação. "Beatriz", disse ele, surpreendendo todos ao chamá-la pelo nome. "Você veio." "Senti que precisava vir, senhor Gabriel." "Não me chame de senhor", disse ele suavemente. "Depois do que sua filha fez por mim, depois de todos esses anos em que você foi a única pessoa que me tratou com gentileza naquela casa, somos família." Lorena observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser arrependimento. "Gabriel", disse se aproximando da cama, "nós não sabíamos sobre a menina, sobre o que estava acontecendo. Se soubéssemos..." "Está tudo bem, Lorena", disse Gabriel olhando para Laura. "Esta menina me ensinou que o perdão cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado." Laura sorriu e se aconchegou no braço de Gabriel como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Diana disse que está muito orgulhosa de você e que agora pode descansar em paz, porque você não vai mais ficar triste sozinho." Gabriel abraçou Laura com a pouca força que tinha. "Obrigado, pequena, por me trazer de volta. Por me ensinar que família não é só sangue, é amor." Marcos se aproximou de Beatriz, que continuava afastada, tentando ser invisível. "Dona Beatriz", disse estendendo a mão, "gostaria de me desculpar pelo que minha esposa disse, pela forma como a tratamos todos esses anos. Sua filha salvou meu irmão, e isso nos salvou como família." Beatriz apertou sua mão emocionada. "Não precisa se desculpar, senhor Marcos. Laura só fez o que o coração dela mandou." "Doutor." Navarro, que havia observado toda a cena com fascinação médica e humana, se aproximou do grupo. "O que presenciamos aqui hoje vai além da medicina", disse. "Laura não só ajudou Gabriel a se recuperar fisicamente, mas curou feridas emocionais de toda uma família." Naquele momento, outros médicos, enfermeiros e até pacientes de quartos vizinhos haviam se reunido discretamente no corredor, todos querendo presenciar o milagre do hospital. A notícia havia se espalhado por toda a instituição. Jornalistas começavam a ligar para a administração. Médicos de outros hospitais queriam saber detalhes do caso. A história da menina de vestido vermelho que havia acordado o milionário do coma estava se tornando lenda. Mas no quarto 1013 só importava uma coisa. Uma família havia se reencontrado através do amor incondicional de uma menina que acreditava que todos merecem uma segunda chance para ser felizes. Laura olhou ao redor para todas aquelas pessoas importantes e sorriu. "Agora vocês podem ser uma família de verdade de novo. E Gabriel pode ensinar outras pessoas como sair da casa escura quando ficam tristes." Gabriel segurou a mão pequena de Laura e olhou para sua família reunida. "Sabem o que isso significa?" disse com mais força na voz. "Significa que temos muito trabalho pela frente.
muito amor para dar, muitas pessoas para ajudar. Naquele momento, todos na sala souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A menina de vestido vermelho havia feito mais que acordar um homem do coma. Havia acordado toda uma família para o poder transformador do amor verdadeiro. Mas a paz daquele momento seria logo interrompida. Um dos familiares exigiria que a empregada de limpeza fosse expulsa imediatamente. A alegria da reunião familiar foi interrompida abruptamente quando a porta do quarto se abriu com força. Dr. Ramiro Ortiz, diretor administrativo do hospital, entrou acompanhado de 2 seguranças e um homem de terno que Beatriz não reconhecia. Lamento interromper, disse Dr. Ortiz com voz formal, mas temos uma situação que deve ser resolvida imediatamente. Gabriel, ainda fraco, mas alerta, olhou para o diretor com estranheza. Que situação, doutor? O homem de terno se adiantou. Senhor Monteiro, sou o Dr. Vicente Torres, do Departamento Jurídico do hospital. Recebemos uma denúncia formal alegando que esta mulher, apontou para Beatriz, está se aproveitando de sua condição de vulnerabilidade para benefício próprio. Que tipo de denúncia? Perguntou Marcos, assumindo imediatamente sua postura de advogado. Uma fonte anônima alega que a senhora Beatriz Santos está explorando uma criança de 6 anos, forçando-a a simular poderes de cura para extorquir a família Monteiro. O silêncio na sala foi sepulcral. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é absurdo, explodiu Heloísa, surpreendendo a todos. Esta mulher e esta menina salvaram meu filho. Senhora Monteiro, disse o Dr. Torres com falsa paciência, entendemos sua gratidão, mas temos protocolos a seguir. A presença não autorizada de pessoas sem vínculo familiar com pacientes vulneráveis é uma violação grave. Gabriel tentou se sentar na cama, mas ainda estava muito fraco. Dr. Torres, esta mulher trabalha para minha família há 5 anos. Tem total autorização para estar aqui. Ainda assim, insistiu o Dr. Torres, a situação gerou repercussão negativa para o hospital. Temos jornalistas na porta, gente querendo entrar para ver a menina milagre. Isso está causando transtornos operacionais. Laura, que havia permanecido quieta até então, puxou a manga do terno de Dr. Torres. O senhor está com medo, disse com sua sinceridade desconcertante. Como? Não tenho medo de nada, menina. Tem sim. O senhor tem medo de que as pessoas pensem que o hospital não é científico. Mas curar pessoas com amor também é ciência. Dr. Torres se sentiu visivelmente desconfortável com a observação penetrante da menina. Menina, não é assim que funciona. Funciona sim, replicou Laura. O Dr. Navarro já mediu tudo. Os aparelhos mostraram que Gabriel melhorou quando conversei com ele. Isso não é mentira, é verdade. Dr. Navarro, que havia permanecido em silêncio, finalmente se pronunciou. Doutor Torres, como neurologista-chefe, posso atestar que todos os dados médicos são cientificamente válidos. A melhora do paciente é real e está documentada. Ainda assim, disse Dr. Torres, irredutível, por questões de segurança e protocolo, vou ter que pedir que a senhora Beatriz e sua filha deixem o hospital imediatamente. Não! Gritou Gabriel tentando se levantar da cama. Elas não vão a lugar nenhum! Os seguranças se aproximaram de Beatriz, que instintivamente pegou Laura no colo. Por favor, disse Beatriz com voz trêmula. Não queremos problemas. Se é melhor que vamos embora... Não, mãe. Laura começou a chorar. Gabriel ainda precisa de mim. Ele ainda está se acostumando a não ter medo. A cena era de partir o coração. Uma menina de 6 anos sendo forçada a se separar de alguém que havia salvado, enquanto toda uma família assistia impotente. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Laura conseguiu se soltar dos braços de sua mãe e correu de volta para Gabriel. Antes que os seguranças pudessem detê-la, subiu na cama com agilidade, se deitou ao lado dele e o abraçou forte. Não vou te deixar sozinho de novo, disse entre soluços. Prometi para Diana que cuidaria de você. O hospital inteiro pareceu parar. Os seguranças hesitaram, sem saber como tirar uma criança chorando dos braços de um paciente recém-saído do coma. Doutor Torres ficou sem ação.
Percebendo que qualquer movimento brusco poderia gerar uma crise ainda maior, Gabriel abraçou Laura de volta e olhou diretamente para Dr. Torres. Se tirarem esta menina daqui à força, saio do hospital hoje mesmo e garanto que toda São Paulo saberá o porquê. Senhor Monteiro, tentou o Dr. Torres, o senhor ainda está em recuperação. Estou lúcido o suficiente para tomar minhas decisões, cortou Gabriel. E minha decisão é que Beatriz e Laura são minha família. Qualquer um que não respeite isso pode procurar outro emprego. Marcos se aproximou de Dr. Torres com uma expressão que lembrava porque era um dos advogados mais temidos de São Paulo. Doutor, meu irmão é um dos maiores contribuintes deste hospital. Sugiro que reconsidere sua posição. Heloísa também se levantou da poltrona, assumindo toda a sua autoridade de matriarca de uma das famílias mais influentes da cidade. Dr. Torres, se há alguém explorando alguém aqui, não são elas. São vocês querendo expulsar uma menina que fez um milagre para proteger a reputação comercial do hospital. Lorena, que havia permanecido calada, surpreendeu todos ao se pronunciar. Doutor, trabalho com relações públicas há 20 anos. Posso garantir que expulsar uma menina que salvou a vida de um paciente seria o maior desastre de imagem que este hospital já enfrentou. Dr. Navarro aproveitou o momento para dar o golpe final. Doutor Torres, como chefe de neurologia, informa que Laura faz parte do tratamento experimental que está revolucionando nossa compreensão sobre recuperação neurológica. Removê-la seria como interromper um tratamento médico em curso. Dr. Torres olhou ao redor, percebendo que estava completamente isolado. Os seguranças pareciam desconfortáveis com a situação. Até Dr. Ortiz, o diretor administrativo, sinalizava discretamente que talvez fosse melhor recuar. Laura, ainda abraçada a Gabriel, olhou para Dr. Torres com seus olhos grandes cheios de lágrimas. O senhor não precisa ter medo de mim. Eu só quero que as pessoas fiquem bem. O senhor não quer que as pessoas fiquem bem também? A pergunta inocente da menina ecoou na sala silenciosa. Dr. Torres, um homem acostumado a lidar com contratos e protocolos, se viu completamente desarmado diante da sinceridade pura de uma menina de 6 anos. Eu só estou tentando fazer meu trabalho, disse com muito menos convicção que antes. Então deixe eu fazer o meu também, disse Laura com uma maturidade surpreendente. Meu trabalho é ajudar Gabriel a ser feliz de novo. Naquele momento, Dr. Torres percebeu que estava lutando uma batalha impossível de vencer. Não contra protocolos ou regulamentos, mas contra algo muito mais poderoso: o amor puro e a determinação inabalável de uma criança. Está bem, disse finalmente com um suspiro de derrota. Mas isso tem que ser feito oficialmente. Vamos ter que documentar tudo, criar protocolos especiais, talvez até uma investigação formal. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que acordou. Perfeito. Vamos fazer da maneira certa. Beatriz, aceita participar oficialmente de uma pesquisa médica sobre métodos alternativos de recuperação neurológica? Beatriz, ainda em choque com toda a situação, só conseguiu acenar. Laura se sentou na cama e bateu palmas. Isso quer dizer que posso continuar visitando você todos os dias? Quer dizer que nunca mais vai precisar se preocupar com isso, respondeu Gabriel, porque a partir de hoje vocês fazem parte oficial da família Monteiro. A sala explodiu em lágrimas de alegria. Enfermeiros aplaudiram discretamente no corredor. Dr. Navarro sorriu com satisfação científica e humana. E Laura, a menina de vestido vermelho que havia subido na cama de um milionário em coma e mudado o destino de todos, simplesmente disse: Diana está muito feliz agora. Disse que o trabalho dela está terminado e que agora só resta ser felizes para sempre. Dr. Torres saiu da sala balançando a cabeça, murmurando algo sobre casos impossíveis e crianças que sabem mais que advogados. Mas no quarto 1013, só uma coisa importava. Uma família improvável havia sido salva pelo amor incondicional, e nenhum protocolo do mundo seria forte o suficiente para separá-los novamente. No dia seguinte ao confronto com os seguranças, quando Beatriz e Laura chegaram ao hospital,
encontraram uma atmosfera completamente transformada. Gabriel estava sentado numa poltrona ao lado da cama, lúcido e alerta, embora ainda fraco. Seus olhos brilhavam com uma luz que não existia há décadas. Doutor Navarro estava presente com toda a sua equipe médica, documentando cada momento daquela recuperação extraordinária. Quando Gabriel viu Laura entrar, seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso genuíno em anos. "Minha pequena salvadora", disse, estendendo os braços para ela. Laura correu até ele e se aconchegou em seu colo, verificando com suas mãozinhas se ele estava realmente bem. "Como você está se sentindo hoje, Gabriel?" "Me sinto renascido", respondeu olhando diretamente nos olhos dela. "Graças a você, lembro como é sentir alegria de verdade." Dr. Navarro se aproximou com os resultados dos exames mais recentes. "Gabriel, os resultados de hoje são simplesmente extraordinários. Sua recuperação neurológica está acontecendo numa velocidade que desafia tudo que conhecemos. É como se seu cérebro tivesse sido completamente regenerado." Gabriel segurou Laura mais perto e olhou para Beatriz, que permanecia um pouco afastada, ainda intimidada por toda a situação. "Beatriz", disse chamando-a para se aproximar, "você salvou minha vida tanto quanto Laura. Durante 5 anos foi a única pessoa que me tratou com gentileza genuína naquela casa." Beatriz se aproximou timidamente. "Senhor Gabriel..." "Não me chame de senhor", interrompeu suavemente. "Depois do que vocês fizeram por mim, somos família." Nesse momento, Heloísa, Marcos e Lorena entraram no quarto. A atmosfera ficou emotiva quando Heloísa se dirigiu diretamente a Beatriz. "Beatriz", disse a matriarca com lágrimas nos olhos, "quero te pedir perdão por todos esses anos em que te tratei como se fosses invisível. Sua filha me ensinou que valor não se mede por dinheiro, mas pela bondade do coração." Marcos se aproximou de Beatriz e lhe estendeu a mão. "Dona Beatriz, minha família tem uma dívida impagável com a senhora. Laura não só salvou meu irmão, nos salvou como família." Lorena, visivelmente emocionada, também se aproximou. "Me envergonho da forma como agi inicialmente. Vocês duas são anjos que Deus enviou à nossa família." Gabriel segurou a mão de Laura e olhou para sua família reunida. "Quero fazer uma proposta", disse. "Quero criar uma fundação em nome da minha irmã Diana, uma fundação dedicada a ajudar famílias que passam por situações como a nossa." Dr. Navarro se animou. "É uma ideia extraordinária, Gabriel." "E Beatriz", continuou Gabriel, "gostaria que fosse a coordenadora desta fundação. Você tem algo que nenhum diploma pode ensinar: a capacidade de cuidar verdadeiramente das pessoas." Beatriz ficou sem palavras. "Eu não tenho formação para isso." "Você tem algo melhor", disse Heloísa. "Tem um coração que sabe amar." Laura puxou a manga de Gabriel, como sempre fazia quando queria dizer algo importante. "Gabriel, Diana quer dizer uma coisa." "O que ela quer dizer, pequena?" Laura fechou os olhos por um momento, se concentrando. "Disse que está muito orgulhosa de você, que aprendeu a lição mais importante. Não honramos quem perdemos ficando tristes para sempre. Honramos sendo felizes e ajudando outras pessoas." Gabriel começou a chorar lágrimas de alívio e gratidão. "E disse mais uma coisa", continuou Laura, "que agora pode descansar em paz, porque você não vai mais ficar sozinho. Tem uma família nova, escolhida por amor." Dr. Navarro, que estava documentando tudo, se dirigiu a Laura. "Laura vai continuar ajudando outras pessoas?" A menina o olhou com aquela seriedade que às vezes a invadia. "Vou ajudar quem precisar, mas Diana me ensinou que o mais importante não é ter um dom especial. É usar o amor que cada pessoa tem dentro de si para ajudar os outros." Olhou ao redor para todas as pessoas importantes reunidas na sala. "Todos vocês têm o mesmo poder que eu tenho. O poder de amar, de perdoar, de fazer as pessoas se sentirem importantes. Só haviam esquecido disso." Gabriel abraçou Laura forte e olhou para sua nova família. "Obrigado, minha pequena professora, por me ensinar que milagres existem e que o maior milagre de todos é quando pessoas perdidas encontram o caminho de volta ao amor." Beatriz se juntou ao abraço, seguida por toda a família Monteiro.
Ali, naquela sala de hospital, uma família completamente nova havia nascido. Não pelo sangue, mas pela escolha consciente de se amarem. Laura olhou para cima como se estivesse vendo algo que os outros não podiam ver. "Tchau, Diana", sussurrou. "Obrigada por me escolher para ajudar Gabriel. Agora ele vai ser feliz para sempre." Heloísa pegou Laura no colo e a abraçou como uma avó de verdade. "E você, minha netinha do coração, vai nos ensinar todos os dias como ser uma família melhor." Gabriel olhou para sua nova família. Beatriz, que havia se tornado muito mais que uma empregada. Laura, que havia salvado sua vida e sua alma. Sua mãe, irmão e cunhada, que haviam redescoberto o que realmente importava. "Sabem o que descobrimos?" disse com voz emocionada. "Que família não é só quem nasce conosco, é quem escolhemos amar. É quem está conosco nos momentos mais difíceis. É quem nunca desiste da gente." Laura acenou e sorriu radiante. Esse sempre foi o plano da Diana, mostrar que o amor é o remédio mais forte que existe. Dr. Navarro observava a cena com fascinação médica e humana. "O que presenciamos aqui vai além da medicina", disse. "Laura não só curou Gabriel fisicamente, curou feridas emocionais de toda uma família." Marcos se aproximou de Dr. Navarro. "Doutor, queremos que toda a comunidade médica saiba sobre isso. Queremos que outros pacientes tenham a mesma oportunidade que meu irmão teve." "Já estamos organizando uma publicação científica sobre o caso", respondeu Dr. Navarro. "O fenômeno Laura será estudado em universidades do mundo inteiro." Gabriel se levantou da poltrona, ainda fraco, mas determinado, e caminhou até a janela do hospital. O sol da tarde entrava dourado na sala, iluminando aquela família reunida pelo amor. "A partir de hoje", disse, "nossa missão é levar esta mensagem ao mundo. Que milagres acontecem quando abrimos o coração para amar sem condições." Laura correu até a janela e segurou a mão de Gabriel. "E Diana está feliz?" Gabriel olhou para a menina que havia mudado sua vida para sempre. "Diana está mais que feliz, pequena. Está em paz. E nós também." O choque que havia invadido o hospital naquele primeiro dia havia se transformado em algo muito maior. A certeza de que quando uma criança ensina adultos a amar sem limites, milagres se tornam parte da vida cotidiana e famílias se formam das maneiras mais inesperadas e belas. Naquele final de tarde, no hospital sírio-libanês, já não havia um milionário arrogante, uma empregada de limpeza invisível ou uma menina estranha. Havia apenas uma família que havia escolhido se amar, provando que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados, apenas dados e recebidos de coração aberto. E Diana, finalmente em paz, sorria sabendo que sua missão estava completa e que seu irmão Gabriel havia encontrado não só a cura para seu corpo, mas a cura definitiva para sua alma. 2 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da nova sede da Fundação Diana Monteiro, localizada numa casa ampla e acolhedora no bairro da Vila Madalena. As paredes eram decoradas com desenhos de crianças atendidas pela fundação e fotos de famílias que haviam sido reunidas através do trabalho desenvolvido ali. Beatriz, agora com 36 anos, caminhava pelos corredores da fundação com a confiança de quem havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Usava um blazer azul marinho elegante, mas não ostensivo, e carregava uma pasta com os relatórios do dia. Nos últimos 2 anos, havia se formado em serviço social através de uma bolsa que Gabriel havia conseguido para ela, e agora coordenava uma equipe de 20 profissionais. Laura, aos 8 anos, havia crescido mantendo sua doçura especial, mas agora com a maturidade de quem sabia que seu dom deveria ser usado com responsabilidade. Frequentava uma escola particular, onde era conhecida não pelos seus dons especiais. Isso ela havia aprendido a manter discreto, mas por sua gentileza e capacidade de ajudar colegas que passavam por dificuldades. "Mãe", disse Laura entrando no escritório de Beatriz, "o tio Gabriel já chegou?" "Chegou agora há pouco. Está na sala de reuniões com o Dr. Navarro." Gabriel, aos 40 anos, havia se transformado completamente. O homem arrogante e amargurado havia dado lugar a alguém que irradiava paz e propósito.
Seus olhos verdes brilhavam com a mesma luz que Laura havia devolvido a eles naquele hospital, 2 anos atrás. Havia vendido parte de seus negócios para financiar integralmente a fundação e dedicava a maior parte de seu tempo ao trabalho social. Na sala de reuniões, Gabriel e Dr. Navarro revisavam os resultados da pesquisa que havia revolucionado o tratamento de pacientes em coma no mundo inteiro. O protocolo Laura, como havia sido batizado pela comunidade médica internacional, já estava sendo aplicado em hospitais de 5 países. Gabriel, disse Dr. Navarro, os resultados do último trimestre são extraordinários. Tivemos uma taxa de recuperação 40% maior em pacientes que receberam o protocolo de presença afetiva. E as famílias treinadas? 300 famílias já passaram pelo programa. Aprenderam técnicas de comunicação empática, presença terapêutica e vínculo afetivo com pacientes em estado de vulnerabilidade. Laura bateu na porta e entrou na sala carregando uma bandeja com café e biscoitos que havia preparado com Dona Carmen, que agora também fazia parte da equipe da fundação. Bom dia, Dr. Navarro, disse Laura cumprimentando o médico com um abraço. Como estão nossos pacientes do hospital? Todos melhorando, querida. O Gabriel do Rio de Janeiro acordou ontem. Gabriel era o 5º paciente em coma que levava o nome em homenagem ao primeiro caso. Famílias do Brasil inteiro haviam começado a batizar filhos de Gabriel e Laura após a história se tornar conhecida. E a Sofia de Brasília? Também está reagindo bem, a mãe dela está aplicando as técnicas que você ensinou. Laura havia desenvolvido junto com o doutor Navarro, um método simples que qualquer pessoa podia aprender para estabelecer comunicação empática com pacientes em estado de consciência alterada. Não dependia de dons especiais, mas de presença genuína, amor incondicional e a crença de que toda pessoa, por mais distante que pareça, ainda pode ser alcançada. Heloísa entrou na sala carregando flores frescas, como fazia todas as manhãs. Aos 67 anos, havia encontrado na fundação uma forma de canalizar toda a sua energia de uma maneira que realmente importava. Era responsável por organizar eventos beneficentes e havia se tornado uma das principais porta-vozes da causa. Bom dia, família, disse distribuindo beijos em todos. As doações de ontem totalizaram R$50 mil. Vamos conseguir reformar mais 2 alas do Hospital Público de Guarulhos. Marcos entrou logo em seguida, vindo direto de uma audiência no tribunal. Havia se especializado em direito médico e de família, oferecendo assessoria jurídica gratuita para casos relacionados ao trabalho da fundação. Gabriel conseguia a aprovação judicial para o caso da família Silva. As crianças vão poder visitar o pai na UTI seguindo nosso protocolo. Lorena, que havia deixado Paris definitivamente, coordenava a comunicação internacional da fundação. O caso havia chamado a atenção de universidades europeias e americanas, e ela gerenciava as parcerias científicas e os intercâmbios de conhecimento. Temos convites para apresentar o trabalho em Harvard, na Sorbonne e na Universidade de Tóquio, disse consultando seu tablet. Laura ainda tem vontade de viajar para ensinar outras crianças? Laura pensou por um momento, brincando com uma mecha de cabelo como sempre fazia quando refletia sobre algo importante. Quero ir onde for preciso, mas Diana me disse uma coisa importante no sonho de ontem. Todos pararam para escutar. Mesmo após 2 anos, quando Laura mencionava Diana, todos prestavam atenção total. Ela disse que o mais importante não é viajar para lugares distantes, é ensinar as pessoas que estão perto da gente que elas já têm todo o poder de cura que precisam dentro do coração. Gabriel se ajoelhou na altura de Laura. E você concorda com Diana? Concordo. Porque o que aconteceu com você não foi só comigo. Foi porque sua família também escolheu amar. Dr. Navarro escolheu estudar em vez de duvidar. E até o Dr. Torres escolheu deixar o medo de lado. Beatriz se aproximou do grupo, observando sua filha com um orgulho misturado com admiração que sentia todos os dias. Laura tem razão, disse. Cada pessoa que passa pela fundação sai sabendo que tem o poder de curar através do amor. Isso é mais importante que qualquer dom especial. Doutor. Navarro fechou seus relatórios e olhou para aquela família extraordinária.
Sabem o que descobrimos nestes 2 anos de pesquisa? Que Laura não tinha um poder sobrenatural. Tinha algo que todos nós temos, mas que poucos sabem usar. A capacidade de amar sem julgamentos, sem medos, sem condições. Gabriel se levantou e olhou pela janela da fundação. Na rua, podia ver famílias chegando para os atendimentos do dia, crianças correndo no pequeno parque que haviam construído no quintal. Voluntários chegando para mais um dia de trabalho. 2 anos atrás eu estava morrendo, disse. Não fisicamente, mas por dentro. Hoje acordo todos os dias sabendo que temos uma missão importante. Provar que milagres existem e que qualquer pessoa pode fazê-los acontecer. Laura se aproximou da janela e pegou na mão de Gabriel. E Diana? Ela ainda fala com você? Gabriel sorriu. Às vezes, nos sonhos, ela aparece para dizer que está orgulhosa, mas não precisa mais falar tanto comigo. Agora ela fala com muitas pessoas que precisam aprender a ser felizes. E você? É feliz agora? Gabriel olhou ao redor para sua família escolhida. Beatriz, que havia se tornado a irmã que nunca teve. Laura, que era sua filha do coração. Sua mãe, que havia redescoberto o propósito. Marcos e Lorena, que haviam se tornado verdadeiros companheiros de vida e missão. Dr. Navarro, que havia se tornado um amigo e parceiro científico. Sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível, respondeu. Porque aprendi que a verdadeira felicidade não vem de ter muito, mas de dar muito. Não vem de ser amado, mas de amar. Laura sorriu e se virou para toda a família reunida. Diana disse que quando as pessoas aprendem a amar como vocês aprenderam, elas se tornam como anjos aqui na Terra, e que anjos na Terra podem fazer milagres todos os dias. Naquela manhã ensolarada em São Paulo, na Fundação Diana Monteiro, uma família que havia nascido do amor incondicional continuava sua missão de espalhar pelo mundo a certeza de que os maiores milagres acontecem quando pessoas comuns decidem amar de forma extraordinária. E em algum lugar, Diana sorria, sabendo que sua mensagem havia se multiplicado muito além do que ela poderia ter sonhado quando escolheu uma menina de vestido vermelho para salvar seu irmão e ensinar ao mundo que o amor verdadeiro é a força mais poderosa que existe. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Escreva agora nos comentários o seu nome e a cidade de onde nos ouve. Ficamos felizes em saber que nossas histórias se espalham por todo o Brasil. Se esta história emocionou você tanto quanto a mim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias que tocam a alma. E não deixe de ver o próximo vídeo recomendado, uma nova história de amor que vai te surpreender.